E se o segredo de um casamento restaurado não fosse mudar o seu cônjuge, mas fosse transformar o seu coração no coração que Deus deseja pra você e descobrir a potência de mulher que Deus sonhou que você seja? Bora bater esse papo? Seja muito bem-vinda nesse canal, meu nome é Hannah Viegas, eu sou terapeuta emocional e eu estou vindo com uma série de gerar uma nova mulher. Eu fiz essa série exatamente pensando nesse processo. Meu Deus, nós queremos tantas coisas nessa vida, mas não conseguimos olhar para a fonte, para o lugar de onde isso vai nascer. É preciso olhar para dentro com carinho, é preciso olhar para você com muito amor, com muita maturidade, com muita verdade, muito respeito e entender que tudo que você está querendo mudar na tua vida começa dentro de você. E nós vamos gerar essa nova mulher. Tá comigo? Segura na minha mão, nós vamos juntas fazer esse trabalho. Vai me dizer que você nunca olhou pro seu cônjuge e falou assim: por que ele é assim? Por que essa toalha continua sendo deixada molhada em cima da cama depois de tantos anos? Por que esse sapato não consegue chegar até a sapateira depois de tantos anos falando a mesma coisa? Guarda, guarda e guarda. Você fica se perguntando por quê? Por que não muda? Por que não acontece algo diferente? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Nesse processo, você mudou? Eu sei, é complicado quando a gente joga a bola pra nós. Eu passei por isso. Durante muito tempo no meu casamento, eu olhava pro meu marido e falava assim: por que esse homem ele é assim? Por que eu falo tantas vezes a mesma coisa e nada muda? Por que a gente fala tantas vezes e ele continua fazendo as mesmas coisas? É que na verdade eu queria impor e eu queria que ele se transformasse em alguém que eu gostaria, mas eu nunca olhei pra mim e nunca olhei pra forma com que eu me comunicava. Então tudo isso causava um desconforto imenso no meu casamento e tudo que eu falava pra ele era motivo de briga. Durante muito tempo eu e meu marido parecíamos duas pessoas competindo dentro da mesma casa. O que eu falava deixava ele extremamente ofendido e ele retrucava. Mas o problema não estava no que eu estava dizendo a ele, mas sim a forma com que eu estava me comunicando. E essa comunicação é reflexo de como nós estamos lá dentro, como que estão as nossas emoções. Eu posso te garantir que a forma que você fala é reflexo de como você foi criada e educada lá atrás, lá na sua infância. Esse seu comportamento, esse jeito que você leva a sua vida, nada mais é do que reflexo de todas as camadas que foram colocadas em você desde o ventre da sua mãe. Ah, Hannah, então você tá querendo dizer que eu não tenho culpa, né? Eu sou uma senhora, sou uma santa. Não, não é bem por aí. Mas nós sabemos que todo ser humano, ele tem camadas emocionais. O casamento, ele é uma junção perfeita, exatamente para você exercitar o segundo mandamento mais importante do Senhor. O primeiro é amar ele acima de tudo. E segundo, amar o teu próximo. E o casamento não tem como não colocar isso em exercício. Amar o teu próximo. E eu, quando eu falo de amor, não é esse sentimento que você tá achando, não. Ah, esse burburinho, essa coisinha. Ai, é gostoso, eu quero estar perto, eu quero beijar, eu quero abraçar. Não. Eu tô falando da decisão. Você decidir ficar com aquela pessoa, independente de todo o pacote de defeitos e alterações emocionais que ela veio carregando quando iniciou esse relacionamento. E entenda de uma vez por todas, você não vai conseguir controlar o seu cônjuge. Você não tem domínio sobre a vida dele. Acredito que você já deve ter usado a frase: eu não sou a sua mãe. Exatamente isso. Você não é a mãe dele, você é a esposa dele. Você anda do lado dele, acompanhando em todo o processo. Então você não tá pra educar, mas já que veio do jeito que veio, você pode treinar. Mas pra você treinar, você precisa primeiro se treinar. Você precisa primeiro alinhar o que tá dentro de você. Como que você olha pro outro e você enxerga defeito no outro sem olhar pra você? Uma vez eu ouvi que o que me incomoda no próximo é exatamente a raiz que tem dentro de mim. Então nunca está relacionado ao outro. Nunca foi em relação ao outro. E sempre é em relação a nós mesmos. Você não tem domínio de mudar ninguém, mas você tem o domínio e a capacidade de mudar a você mesmo. Então, por que a gente não começa através do seu comportamento? Por que a gente não começa através das suas emoções? Por que a gente não começa através dos seus pensamentos? Tudo isso é um conjunto, é um pacote que vai fazer transformar a mulher que você é hoje e sair do campo de tola para ir pro campo da sábia que edifica. E Hannah, como é que eu consigo fazer isso? Como eu vou começar esse processo, iniciar essa jornada de transformação? Simples, a primeira coisa que você tem que fazer é se humilhar. Eita, Hannah, achei que você pegou meio pesado. É, o orgulho que nós carregamos, todos nós, seres humanos, não tô falando só de você, mulher pilar, mas todos nós carregamos orgulho dentro de nós. É muito difícil olhar para nós, olhar para dentro e reconhecer que o problema tá, na verdade, conosco do que com o outro. Mas a primeira etapa é te humilha. Te humilha, te humilha, te humilha. Eu falei da Camila Vieira um tempo atrás e o testemunho dela é sempre um testemunho que edifica muito a minha vida quando foi o pedido de divórcio. E um profeta olhou para ela e falou assim: você vai ter que se humilhar. Te humilhas, te humilhas e te humilhas. O processo
de se humilhar significa você se render à soberania do seu Deus, você entender que você não é perfeita, que você não é dona da verdade e que você sim está disposta a ser tratada e ser curada internamente. Acredite, você não é a dona da verdade. Acredite, você também não é a pessoa mais errada desse mundo, mas você tem como mudar essa realidade, você tem como mudar a situação da sua casa. A partir do momento que você permite que o Criador transforme o teu coração, ele vai alinhar e vai te deixar de acordo com aquela mulher lá, sabe aquela mulher citada em Provérbios 31? Ela parece que não existe, mas ela existe sim. É só você permitir com que Deus transforme o seu coração, transforme a sua alma, toda a sua vida, o seu espírito e te deixe alinhada do jeito que ele te desenhou para ser. Nós estamos falando do Criador que disse: seja feita a minha imagem e minha semelhança. Não tem como você ser a imagem e semelhança do Criador sendo uma pessoa impaciente, sendo uma pessoa ignorante, sendo uma pessoa ríspida, sendo uma pessoa arrogante, sendo uma pessoa orgulhosa. Nada disso cabe em características ao Senhor. Então, você não é nada disso. Na verdade, como eu venho falando nos outros vídeos, tudo isso foram camadas que foram colocando em cima de você. Você acreditou que você é esse comportamento, que você nasceu assim, viveu assim, vai ser sempre assim, Gabriela. Mas não, você é totalmente diferente do que você está vivendo hoje. Você só precisa entender e alinhar sua essência com o Criador. O seu casamento não depende só do outro, depende de vocês dois. Mas eu posso falar uma coisa? Você, mulher, você tem a força que você não acredita que tem. Você é capaz de transformar esse homem, você é capaz de transformar essa casa. Basta estar alinhada e aliada com aquele que te enviou como pilar dessa casa. Ele está disposto a salvar o teu casamento, ele está disposto a salvar a tua família, ele está disposto a salvar a tua carreira, ele está disposto a te salvar. E Hannah, como é que eu faço isso? Simples. Reconheça que ele é único, suficiente salvador da sua vida. Reconheça que ele tem o poder e a liberdade de agir no teu coração, de agir na tua vida, de alinhar a tua alma. Depois disso, comece o processo de relacionamento. Vá atrás de saber o que verdadeiramente ele fala a teu respeito. Isso você consegue nas escrituras milenares. Lá você consegue entender e descobrir a mulher que você foi criada para ser. Tá, Hannah, e sobre o meu casamento? Paciência. Existe diversos frutos do Espírito. Paulo diz na carta para Gálatas os frutos do Espírito, e um deles é paciência. E a paciência você não consegue assim da noite pro dia, não. É um exercício e você vai ter que ter paciência. Se o seu casamento demorou, levou tempo para você chegar até o ponto que está hoje, você vai ter que ter paciência para poder curar e restaurar todas as feridas que foram causadas até aqui. Mas acredita em mim, se você tiver paciência e se você tiver amor, decidir amar a pessoa que está do seu lado, você consegue transformar essa história. Tá, Hannah, e se eu fosse te pedir uma ação prática? O que eu posso fazer para a partir de hoje começar a dar esse passo de ousadia? Eu te digo, além de se humilhar, orar e pedir ajuda, a intercessão daquele que te criou e que te ama e que está disposto a mudar a tua história, começa com a prática de parar de criticar. Começa com a prática de parar de apontar e julgar o comportamento do outro. Começa com a prática de ser humilde ao ponto de não criticar, apontar, humilhar o outro, mas de você conseguir ajudar o outro a melhorar. Eu acho engraçado que com as pessoas de fora, pessoas externas, com líderes, nossos superiores no trabalho, nossos filhos, amigos, alguns parentes, nós sentamos e conversamos. Nós não colocamos o dedo na cara, não julgamos, não apontamos, às vezes não ofendemos. E por que o nosso cônjuge tem que ser diferente? Por que com a pessoa que está do nosso lado, compartilhando a vida, compartilhando a história, compartilhando os desafios, por que com essa pessoa você precisa ser ríspida, você precisa ser grossa, você precisa ofender, você precisa apontar, você precisa humilhar? Aí que tá o problema. A pessoa que está do seu lado, ela merece tanto respeito quanto as outras pessoas que estão à tua volta. É ela que está dividindo a vida com você, é ela que está partilhando a história com você. É essa pessoa que está aí disposta a criar uma família, construir uma história e boas lembranças. Tá, Hannah, você não sabe, você não conhece meu cônjuge, você não sabe como é que tá a situação aqui em casa. Eu posso não saber como está a sua situação. Eu sei muito bem como que é um casamento. Já são 17 anos que eu estou casada com o meu marido e nós já vivemos aí, nós já passamos por 4 separações e diversas confusões. Eu posso te falar com muita verdade. Foi a partir do momento que eu olhei para mim, foi a partir do momento que eu entendi que precisava de cura, que meu casamento foi transformado. Foi no momento onde que eu entendi que precisava começar por mim, para que depois refletisse na minha casa, refletisse no meu casamento, refletisse nos meus filhos, refletisse no meu lar. Não, eu não vivo um casamento perfeito, mas hoje nós estamos construindo uma história de respeito, de companheirismo, de lealdade, de verdade. São diversas coisas que você pode fazer para poder alinhar esse casamento, alinhar esse relacionamento. Através de um vídeo no YouTube é bem difícil de eu conseguir te dar o caminho das pedras, te mostrar com toda a
vasta experiência que eu tenho na área do casamento. Mas eu tô construindo um presente pra você que eu espero logo, logo tá pronto, que é um guia. Esse guia, ele vai te orientar, ele vai te trazer direcionamento, vai te trazer luz à vista do casamento. E fica calma, não vou te cobrar nada. Isso é um presente que eu tô construindo pra você. Assim que ele estiver pronto, eu volto aqui e eu te falo como é que você faz pra conseguir ele. Mas olha só, eu quero saber de você. Qual que é a parte mais desafiadora do seu casamento hoje? O que tá tirando a paz, desestabilizando totalmente esse relacionamento? Bora bater esse papo? Deixa aqui nos comentários pra mim. E se você tem alguma amiga, alguém que precisa de uma luz referente a esse papo, caminha esse vídeo. Encaminha esse vídeo pra todas as mulheres, amigas casadas, as que vão casar, as que pensam em casar. Compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a casa de alguém, a vida de alguém, o relacionamento de alguém. Ah, outra coisa. Você quer mais assunto sobre relacionamento, sobre casamento? Conta aqui pra mim nos comentários. Esse assunto te interessa? Esse assunto faz sentido pra você? Conta aqui nos comentários pra mim. Eu te espero no próximo vídeo, nessa série que a gente tá aqui de gerar uma nova mulher. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.